Nesse vídeo eu falo sobre o primeiro eclipse do ano de 2021, o eclipse lunar, que acontece no dia 26 de maio, talvez um dos eclipses mais importantes que a gente tem nesse ano. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou astrólogo, terapeuta integrativo, e antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, assim você auxilia com que essa mensagem possa ir atingir um número maior de pessoas. Se inscreva também no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postando aqui no canal. Muito bem-vindo. Vamos falar então um pouquinho desse eclipse lunar do dia 26 de maio, né? Um eclipse que abre esse ciclo de eclipses do ano de 2021. Serão 4 eclipses, 2 lunares e 2 solares. E sempre que a gente fala de um eclipse lunar, nós estamos trabalhando questões do nosso passado, ressignificando as nossas memórias, as situações que nos aprisionam a padrões limitantes desse passado, para que a gente possa se direcionar a um futuro de progresso, a um futuro promissor. Então vamos entender um pouquinho da mecânica de um eclipse solar, para vocês entenderem. Esse, infelizmente, não vai ser um eclipse visível aqui do Brasil, mas nós vamos com certeza sentir a influência dele. Então aqui nós temos o planeta Terra, o Sol e a Lua. O Sol é um planeta na astrologia, né? Embora na astronomia ele seja visto como uma estrela, realmente é uma estrela, né? Mas a gente lê como um planeta na astrologia. E o Sol, ele é a representação da força, da energia, da vitalidade, do centro espiritual, é o espírito, ou seja, é aonde nós vamos chegar no nosso futuro, é aonde nós vamos progredir até um dia que seremos um como todo, né? A conexão profunda com a nossa essência, com aquilo que realmente somos, que é essa essência espiritual. Então, o Sol é um astro relacionado, associado ao futuro. A Lua nos remete ao passado. Ela está relacionada às nossas emoções, à forma como nós reagimos às situações que são apresentadas pela vida, né? Porque a Lua é um astro que não tem luz própria, ou seja, ela reflete a luz que foi emanada pelo Sol, ou seja, a luz que vemos refletida na Lua é uma luz que já foi, é uma luz que foi emanada pelo Sol, ou dessa forma ela está relacionada ao passado, né? Então, esse movimento, quando a Lua entra na umbra do planeta Terra, que é a sombra projetada no planeta no espaço, nós temos um eclipse lunar. Os eclipses, eles trazem, né, eles geram momentos de crise, eles detonam momentos de crise. E por que que isso acontece? Né? Porque os eclipses, eles trazem consciência de questões que nos eram ocultas, não eram conscientes. Para que a gente possa aprender a ressignificar, renovar, de se desenvolver da melhor maneira possível, para que a gente não fique estagnado. E o eclipse lunar ele tem uma característica muito interessante, porque ele traz questões de ordem cósmica, de ordem celeste e espirituais, novas informações para o planeta Terra. Ele canaliza essas novas consciências, enquanto o eclipse solar, né, que acontece na lua nova, o eclipse lunar acontece na lua cheia, o eclipse solar acontece na lua nova, né, quando a lua se põe na frente do sol, nós temos um expurgo, ou seja, tudo aquilo que estava dentro de nós é de alguma forma expurgado, puxado para o cosmos, né? A gente precisa lidar ali com esse processo de expurgo dentro de um eclipse solar, mas no eclipse lunar, como esse que nós vamos ter agora no dia 26, ele traz uma nova consciência cósmica, que podemos utilizar tanto para o bem quanto para o mal, né? Vivemos no mundo dual. Então, essa detonação de momentos de crise, elas realmente podem gerar imprevistos, então é preciso muita prudência, muito centramento, discernimento para tomar decisões numa semana como essa, né? A gente já está sentindo essa energia do eclipse já há algum tempo, porque o eclipse ele já começa a agir pelo menos 15 dias antes do dia, né, do acontecimento efetivo, mas esse é um momento realmente para que a gente tenha que ter muita cautela nessa tomada de decisões. Imprevistos podem acontecer, a gente pode entrar num momento de insegurança, de profundas incertezas, porque nós precisamos confrontar esse passado em relação a esse futuro, né? É um momento de confrontação, é um momento de entender que nós não estamos mais vivendo aquilo que
foi um dia, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes falando, nossa, Felipe, mas quando tudo voltar ao normal, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, nossa, não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Gente, as coisas não vão voltar ao normal. Não dá para a gente viver a mesma realidade de antes. Um processo como esse que nós vivemos muda a consciência da coletividade do planeta inteiro. Isso fica registrado, não dá para voltar a ser a mesma coisa. Nós, a partir de tudo isso que estamos vivenciando, é importante a gente entender que algo novo se faz presente e que a gente vai precisar se adaptar a esse novo. E o novo, ele gera estranheza, o novo, ele gera medo, insegurança e muitas vezes pavor, porque você vai ter que aprender a lidar com aquela nova realidade, se flexibilizar frente àquilo para não sucumbir, né? Para não entrar num processo de negacionismo, rejeitando esse novo que se apresenta e se apegando a uma situação antiga que não vai ser propícia e favorável para o seu desenvolvimento, seja lá em qualquer área da sua vida que você deseje crescer, progredir e prosperar. Mais uma coisa importante é que durante um eclipse nós temos as áreas mais vulneráveis da nossa vida vivenciando um certo transbordo. E esse transbordo, essa pressão interna que a gente vive, justamente ela nos impulsiona a um processo decisivo, ou seja, todo eclipse ele marca algo, ele vai trazer um momento de decisão, você vai precisar decidir algo muito importante na sua vida. E quando eu falo que você vai ter que decidir algo muito importante na sua vida, eu não estou falando que é no dia do eclipse, dia 26 de maio, dia do eclipse lunar, você vai precisar decidir algo importante na sua vida. Não, é um processo que vai se intensificar e ele vai se construir num período aí de até 6 meses. Todas essas questões que foram startadas no eclipse, né, durante o momento de eclipse, elas vão amadurecendo, elas vão criando consciência, isso vai ficando mais claro com o tempo para você, para que essas decisões sejam tomadas. Não é um momento de tomada de decisão aí na semana de eclipse, em dia de eclipse, é um momento para você ficar recluso, para você ficar com você. Algumas culturas indianas, as pessoas não saem nem na rua para ver eclipse, né? Elas ficam dentro de casa, porque ficamos ali com o campo aberto. A lua deixa de receber a luminosidade do sol, essa vitalidade parece que ela é retirada e esse universo das sombras nos é colocado às vistas. A gente começa a deixar, isso começa a ficar mais claro para a gente. E muitas pessoas podem realmente entrar em momentos de surto, né? Momentos aí de profunda incompreensão, confusão, quando olham justamente para situações que muitas vezes estão ali impedindo o desenvolvimento e que essas pessoas possam ter vidas felizes, né? Para que a gente possa ter vidas felizes, realizadas, a gente entra em contato justamente com aquilo que está impedindo essa realização. Então, questões que muitas vezes nos eram ocultas, elas começam a ficar mais aparentes, onde interesses novos surgem, muitas vezes relacionamentos novos aparecem, é um momento onde aquelas questões que estavam escondidas, estavam obscuras, elas vêm à consciência, justamente para que a gente possa fazer um movimento de transformação na nossa vida, de libertação. Então, toda crise ela vai gerar um movimento na direção de um amadurecimento desse ser. Nenhuma crise ela vem, ela acontece em vão. E a gente precisa entender isso e aprender a se relacionar com esse momento de crise, com esses momentos de crise da melhor maneira possível, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o eclipse que acontece, né? Porque esse eclipse ele acontece no eixo Gêmeos e Sagitário. Levando, né, em consideração, vou fazer uma retrospectiva, que eu acho que é bastante importante a gente fazer essa retrospectiva, entendendo um pouquinho do ano passado, do eclipse que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2020, né, quando ainda os nodos lunares eles estavam no eixo Câncer e Capricórnio, nodo sul em Capricórnio, nodo norte em Câncer. Lembrando que os eclipses eles sempre vão acontecer próximos aos eixos nodais. Para quem não sabe o que são os eixos nodais, são pontos no mapa de nascimento, né? São pontos imaginários que convergem
a eclíptica do Sol com a eclíptica da Lua, né? Quando esses dois, né, astros eles se encontram numa linha de intersecção, e daí é quando esse eclipse ele efetivamente acontece, a gente consegue visualizar esse fenômeno. Então, os eixos nodais eles estão relacionados, né? O eixo nodal sul está relacionado ao nosso passado, está relacionado a padrões distorcidos, a questões regressivas da nossa vida que muitas vezes nos colocam numa zona de conforto, nos aprisionam e impedem que a gente possa atingir o nosso nó do norte, que está relacionado ao nosso futuro, nosso desenvolvimento kármico, a nossa missão de vida, que é uma área mais fértil, mas está relacionada ao novo e muitas vezes gera uma certa estranheza, porque a gente tem que encarar esse novo, a gente tem que conquistar esse novo e sair da nossa zona de conforto, utilizando, lógico, esses aprendizados que foram vividos nesse passado, para que a gente possa utilizá-los como um trampolim. Vamos falar então um pouquinho desse eclipse de janeiro, né, do dia 10 de janeiro de 2020, que foi um eclipse lunar, que aconteceu no eixo Capricórnio e Câncer. Eu acho muito importante falar desse eclipse, porque este foi um eclipse, né, esse é o mapa do eclipse do dia 10 de junho, o eclipse lunar que aconteceu no dia 10 de junho, não, desculpa, gente, no dia 10 de janeiro de 2020, que foi quando nós tivemos ali a anunciação de que nós estávamos vivendo uma pandemia, né, de que era uma coisa realmente global, generalizada. Nós vemos aqui a Lua, né, junto com o eixo nodal norte, tá? E o Sol junto com o eixo nodal sul. A gente não consegue ver o eixo nodal sul, porque nesse programinha ele não aparece, mas ele está aqui, eles sempre são opostos, tá? Percebemos que esse eclipse do dia 10 de junho de 2020, ele aconteceu juntamente com a tríplice conjunção, que foi um dos pontos mais fortes ali, né? Essa tríplice conjunção entre os planetas Saturno, Plutão e Júpiter foi um dos eventos aí mais fortes que nós tivemos, né? O encontro desses três planetas realmente ele tende a estartar crises muito profundas ali na humanidade, deixando marcas e registros muito fortes e muito intensos, né? Nós tivemos conjunções como essas em outros momentos aí pandêmicos da história da humanidade, como na peste negra, por exemplo, onde grandes mudanças elas aconteceram. No momento também da crise do HIV em 1980, também tivemos uma conjunção como essa, de Júpiter, Saturno e Plutão, porém no signo de Libra, se eu não me engano. Então, eles marcam realmente momentos de crise e de intensificação ali, que vão nos direcionar a um progresso, né? Vão exigir que a gente faça alguma coisa. Então, fica muito interessante a gente perceber que esse eclipse, ele nos trouxe, né, esse eclipse do dia 10 de junho de 2020, a consciência da necessidade, né, uma lua conjunta ao nó do lunar norte, ou seja, o lugar onde nós devemos nos projetar, aonde esse novo vai se estabelecer, qual é essa nova consciência que se estabelece, né? Esse eclipse, ele nos trouxe a consciência de que as características cancerianas precisavam ser trabalhadas, né? E elas estão relacionadas ao quê? Ao cuidado, à manutenção da vida, à nutrição, à afetividade, ao sentimento, ao reconhecimento de que precisamos ser amados, cuidados e acolhidos nas nossas vulnerabilidades. É isso que câncer representa, né? Então a gente viu isso muito forte, né? Os médicos trabalhando a todo vapor para salvar vidas, questões de ordem econômica, muitas vezes financeira, por muitos países foram deixadas de lado no intuito realmente da manutenção, da proteção da vida de muitas pessoas que puderam se salvar graças a esses esforços, né? Quando a gente olha para Capricórnio, nesse mapa, nós estamos nos voltando realmente ali para as questões passadas, né? Ou seja, o nó do sul está aqui, juntinho com o Sol, nos remetendo a questões relativas às estruturas econômicas, estruturas políticas, estruturas governamentais, sociais, que precisaram, de fato, serem ressignificadas, transformadas, para que a vida pudesse ser cuidada, ser tratada a partir de todos esses processos aí que aconteceram com a pandemia. Fato é que em muitos países, né, o Brasil
por exemplo, se manteve preso a essa estrutura antiga, a gente pode ver aqui, né, essa representação de Capricórnio, essa estrutura antiga, e a gente está pagando preço hoje com relação a isso, né, de não ter trazido aí as vacinas a tempo, muitas pessoas morreram por conta disso. Então agora, né, trazendo isso para o momento presente, os eixos nodais eles saíram né, de Câncer e Capricórnio no final do ano de 2020 e chegaram agora, vamos aqui, deixa eu só agitar aqui o mapa do eclipse para a gente ver direitinho. Nós temos aqui então o eclipse a 5 graus do eixo Sagitário e Gêmeos, né? Então nós temos aqui esse eclipse acontecendo no eixo Gêmeos, Sagitário, tá? Com o Sol juntinho aqui do nó do norte, ou seja, aonde nós devemos chegar, e a Lua conjunta ao nó do sul, dizendo aquilo que precisa ser deixado para trás, quais são os aprendizados, qual é essa força, esse aprendizado que a gente integra na nossa vida para poder seguir adiante e realizar aquilo que a gente precisa, né? Então é interessante quando a gente olha para esse eixo Gêmeos-Sagitário, que é um eixo que está relacionado aos estudos, aos cientistas, às pesquisas, também é um eixo que está relacionado à legislação, às questões jurídicas, à comunicação, ao jornalismo, a todo tipo de troca, intercâmbio. Então, realmente é um momento onde a gente está questionando essas questões, a gente está entrando em contato com isso de maneira muito intensa. E a Lua eclipsada no signo de Sagitário, ela nos mostra realmente aonde que nós estamos nos nutrindo. Toda essa nutrição, essa alimentação, que são questões associadas à Lua, estão relacionadas ao signo de Sagitário, que se associa a valores éticos, morais, aos nossos dogmas, à nossa visão de mundo, aquilo que nós utilizamos no nosso passado no sentido de a gente poder crescer, se desenvolver, progredir, ir além dos nossos limites, né? Ou seja, a gente se embasou em recursos, em valores éticos, morais, que nos trouxeram até esse momento presente. Porém, não podemos única e exclusivamente nos manter apegados a esses mesmos valores, a esses mesmos recursos, a essa mesma forma de pensar, senão a gente não vai aprender com o novo, senão a gente não vai conseguir se adaptar a essa dinâmica que a gente está vivendo hoje. Eu escuto muitas pessoas falando para mim, nossa, Felipe, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. A gente não vai voltar ao normal, pessoal. Né? Uma situação como essa que a gente viveu, da magnitude como nós estamos vivendo esse ano de pandemia, ela não vai voltar ao normal. A gente vai precisar aprender a lidar com essa nova realidade, vai precisar se adaptar, se flexibilizar, e essa flexibilização ela vem a partir do Sol no signo de Gêmeos, né? Que é um signo muito adaptável, é o signo mais adaptável do zodíaco, é um signo que aprende com o novo, que troca, que comunica, que intercambia, é a criança do zodíaco. Ou seja, quando a gente olha para esse eclipse do dia 26, a gente está entrando em contato com uma nova realidade, com o novo. E se a gente se manter apegado a padrões antigos, a padrões passados, a dogmas, a crenças limitantes, esse novo ele não vai se apresentar e a gente vai realmente perder muito tempo aí na nossa vida, né? Vamos precisar discutir sobre novas ideias, sobre novos pensamentos, mudar muito do nosso ponto de vista e sair da arrogância de que sabemos muito, de que o que nos trouxe até o momento presente porque nós conquistamos muita sabedoria, a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é melhor, e daí esse lugar limita, impede o crescimento. Então, o futuro está relacionado ao Sol no signo de Gêmeos, e o passado está relacionado à nossa arrogância de achar que a gente sabe tudo, de que a gente consegue continuar a viver nos mesmos padrões antigos. E a gente vê ali, por exemplo, todo esse processo, né, como o nosso querido presidente, né, não posso nem falar querido, porque eu acho que eu estou mentindo quando eu falo querido, né, porque ele não é nada querido por mim, pelo menos. Fazendo aí uma passeata, uma carreata, com pessoas todas sem máscara. Essa negligência, esse negacionismo é realmente aquilo que a gente precisa ir contra, a gente precisa realmente trabalhar para ressignificar, para encarar essa nova realidade que se estabelece na nossa vida nesse momento presente, com o coração aberto, dando boas-vindas para esse novo. Porque, gente, o novo, né, que a gente precisa se conectar nesse momento, ele é imperfeito.
né? O novo, ele não tem ainda, a gente não aprendeu a lidar com esse novo. Quando você compra um carro novo, por exemplo, você vai mexer ali nas funções dele, você vai levar um tempo até conseguir saber o que cada botãozinho daquele trabalha, como lidar com aquilo, até um dia que você vai conseguir ali se relacionar com aquele veículo de uma maneira legal. E é isso que a gente está vivendo agora. Se a gente se fechar para aprender coisas novas, para lidar com o mundo de uma maneira diferente, para lidar com a nossa vida de uma maneira diferente, se a gente ficar preso nesse lugar prepotente e arrogante, achando que a gente não precisa mudar, a gente não precisa melhorar, a gente não precisa absorver coisas novas, vai a gente vai viver processos aí mais desafiadores e mais difíceis na nossa vida. E a vida vai pressionar isso ainda mais para que esses momentos, né, e essas transformações, essas mudanças, elas possam efetivamente aí acontecer na nossa vida. Então, realmente é um momento aí de desconstrução que esse eclipse está nos trazendo. É um eclipse que faz ali uma quadratura com Júpiter no signo de Peixes, né? Então, muita atenção para a gente não entrar no campo da ilusão, da fantasia, de continuar acreditando que a gente não precisa mudar, que não precisa fazer nada diferente, a gente precisa realmente fazer algo diferente na nossa vida. Qual é a área da sua vida que você precisa aprender coisas novas? Qual é a área da sua vida que você precisa deixar e desapegar do passado? São nos seus comportamentos, é dentro do seu relacionamento, na sua relação familiar, na relação com o seu trabalho, nos estudos, aonde que você precisa ressignificar? O que você precisa abrir mão? O que é que está te limitando? Esse é um momento muito importante para você analisar, olhar para todas as situações e cultivar tranquilidade, atenção para perceber quais são os padrões emocionais que emergem nesse momento, o que está te gerando confusão mental, o que está te tirando do centro, quais são as situações na sua vida que estão te colocando nesse lugar. Solucione padrões, questões pendentes, um ótimo momento para você fechar aquilo que precisa ser fechado, concluir o que precisa ser concluído, desista de atividades e hábitos que não estejam contribuindo para o seu bem-estar, para o seu progresso e para a sua realização. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, vamos compartilhar, vai ser um prazer aí discutir com vocês esse momento, tirar as dúvidas caso vocês tenham, e a gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos. Um forte abraço e namastê.